boa noite a todos e a todas. Satisfação estar aqui novamente com vocês. Vamos dar continuidade ao tópico 2 da disciplina de Economia da Engenharia 1, que justamente trata dessa visão integrativa entre as várias áreas do conhecimento que envolve a economia, né? Notadamente, a macroeconomia, a microeconomia e a economia de empresas. Então, nós vamos fazer essa visão integrativa e já fazer um primeiro apanhado do ponto de vista da macroeconomia, falando principalmente numa visão histórica e crítica, como é que está a condição do nosso país, o Brasil, principalmente nos anos mais recentes, em comparação com outros países do mundo. Então, nós vamos retomar, né, revisando o que a gente discutiu, né, equação do lucro, a relação da equação do lucro, a rentabilidade com outras opções do mercado, que são variáveis da macroeconomia, falar sobre oferta e demanda, e aí avançarmos com alguns aspectos a mais, sempre tendo em vista essa conexão, essa integração entre macroeconomia, microeconomia e economia de empresa. Vou lhes pedir licença para fazer a projeção da minha tela, certo? Para iniciar a revisão. Então, vocês podem alguém pode dizer se está vendo a minha tela em branco aqui, minha projeção? Estou. Beleza, muito obrigado. Então, fazendo uma revisão rápida com vocês, né, a gente discutiu, primeira pergunta que eu fiz na disciplina, qual é o objetivo econômico da empresa, e vocês me falaram, né, ter lucro, e eu perguntei logo em seguida o que é lucro, vocês me falaram, receita menos os gastos. E eu dei exemplo, né, perguntando se um lucro de um milhão de reais é bom ou ruim, vocês responderam o quê? Depende do quê? Do investimento. E essa medida de lucro sobre investimento é o que nós chamamos, é um indicador utilizado internacionalmente, por exemplo, o ROI. E sempre eu tenho que comparar esse ROI com as opções que o mercado pode me trazer em termos de retorno. Quem é detentor do capital faz o investimento, ele quer de alguma forma maximizar o seu retorno. Então a gente compara com outras opções do mercado, que é justamente chamado o custo de oportunidade do capital, que no mínimo, trazendo aqui para o caso brasileiro, seria, por exemplo, a taxa de juros Selic, tá bom? Que é uma variável da macroeconomia. Então, o ROI é algo da empresa e a Selic é algo da macroeconomia. Ou seja, a empresa, a decisão econômica de investimento, né, determinado projeto de negócio, de alguma forma tem relação com algo que é macroeconômico. Então, se a Selic está muito alta, os investidores vão esperar ter um retorno bem maior para poder ter a propensão a investir em negócio, investir numa empresa. Então, uma coisa vai influenciando a outra. E aí, fazendo desdobramentos, né, nós perguntamos para vocês, o que é a receita? Né? Vocês falaram que é sinônimo de faturamento, né, tudo aquilo que entra na empresa pela venda dos produtos. Como é que se calcula isso? E aí vocês me disseram, professor, é o preço do produto, né? Se tiver um produto, tiver mais de um tipo de produto, seria o somatório dos vários preços dos produtos, vezes as respectivas quantidades vendidas. Lembrando que sempre, quando a gente fala de receita, de lucro, de retorno, é dentro de um período, mês, ano, trimestre. Então, a gente começou a discutir essa relação dos preços e das quantidades, que é objeto de estudo da microeconomia. Então, aqui, né, a gente estuda a revisão que a gente viu na primeira parte do tópico 2, que é a visão integrativa, economia de empresas, microeconomia e macroeconomia. Então, nós partimos para discussão sobre quais são os fatores que, de alguma forma, por exemplo, impactam na quantidade demandada de um produto, né, e quais fatores, quais variáveis impactam na quantidade ofertada, né, por uma empresa com relação a um produto específico. E nós chegamos a duas conclusões, que são as conclusões relacionadas à lei da oferta e da procura, né, a curva de demanda, a curva de oferta. Então, a gente construiu gráficos que, de alguma forma, fizessem um relacionamento entre
a quantidade. Alguém está entrando aqui, eu vou autorizar. Que fizesse um relacionamento entre a quantidade demandada por algum produto, tá certo? E o próprio preço de venda do produto. Então, quando a gente faz essa primeira reflexão, a gente chegou à seguinte conclusão: quanto maior o preço de determinado produto, né, digamos, mais dificuldade alguém vai ter por demandar. Quanto menor o preço, melhor. E quanto maior o preço, quanto menor o preço, maior seria a quantidade demandada por determinado produto. Então, eis aqui a curva de demanda. Por outro lado, do lado da oferta, o que faria com que um ofertante, né, uma empresa, um fornecedor, quisesse vender mais produtos. Então, uma variável que está aqui intimamente relacionada à receita, que quanto maior essa variável, maior a receita, seria justamente o preço. Então, teríamos uma outra curva, a curva de oferta. Eu vou atender outra pessoa aqui. Vamos lá. Então, a curva de oferta, que justamente estabelece que quanto menor o preço, menor seria a propensão de um fornecedor, de uma empresa, por exemplo, a querer ofertar produtos. E quanto maior o preço, maior seria a quantidade ofertada. Maior seria a oferta. E a pergunta que alguns podem estar se fazendo é a seguinte: professor, e qual seria então o preço e qual seria a quantidade? Né? Nesse relacionamento entre demanda e oferta, qual seria? Então, para discutir isso, eu vou introduzir com vocês o conceito de mercado. Né? Vamos falar de uma palavra que vocês já devem ter ouvido falar, que é a palavra mercado. Mercado é um ambiente em que há ofertantes, e demandantes. Pessoas querendo vender produtos, lembre que produtos podem ser bens ou serviços, e pessoas querendo vender e outros querendo comprar. Então eu tenho, pessoal, vou colocar aqui embaixo, um mercado de produtos. Pode ser bens ou serviços, tá certo? Nunca esqueçam disso. Mercado de produtos. Então, tenho aqui definido. De um lado, eu posso chamar as empresas ou as firmas, né? Alguns economistas chamam de firmas. São as empresas, por exemplo, que são aquelas que ofertam produtos no mercado de produtos. Então, eu vou ofertar, porque a setinha, ela oferta. Por outro lado, algumas pessoas demandam produtos, né? Elas adquirem os produtos. Então, vou colocar aqui a demanda. Quais seriam essas pessoas? Justamente o que nós chamamos de consumidores, né? Que os economistas, alguns chamam os consumidores ou as famílias. E aí, famílias expressam dos mais variados tipos de família, que seriam as unidades detentoras de um orçamento. Então, as famílias podem ler também firmas como empresas, né? E famílias como consumidores. Mas aqui é para trazer a linguagem da economia para vocês. Então, ó, as firmas ofertam produtos e as famílias demandam produtos. Esse é o fluxo. E a pergunta que se tem, que vocês podem estar se fazendo, é a seguinte: qual preço, né, a gente vai praticar naquele mercado de forma tal que satisfaça não só as famílias que demandam, mas as empresas que ofertam produtos. E aí, pessoal, que vem a lei chamada Lei de Equilíbrio de Mercado, né, o equilíbrio de mercado, em que esse entre-choque de oferta e demanda, ou seja, firmas ou empresas ofertando produtos, para elas, quanto maior o preço, melhor. E, por outro lado, famílias demandando produtos, ou seja, quanto menor o preço, melhor. Esse entre-choque de oferta e demanda faz com que haja um chamado preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio.
e também uma quantidade de equilíbrio, que é justamente um preço que satisfaça tanto o lado da demanda como o lado da oferta, de forma equilibrada. Então, essa é uma primeira, digamos assim, aprendizado, né, a primeira observação feita pelos economistas, os primeiros a estudar. Primeiro a estudar isso aqui foi justamente, como havia falado na aula passada, o Adam Smith, que é o livro Riqueza das Nações, isso em 1776, ou seja, a economia começou na microeconomia. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é microeconomia, essa relação entre ofertantes e demandantes, né, como se dá a formação dos preços nos mercados. E essa lógica, pessoal, do Adam Smith, né, de tentar incentivar com que os mercados, de alguma forma, fossem os mais livres possíveis, né, que realmente houvesse esse entrechoque de oferta e demanda, isso chegou, né, até hoje ainda há discussão sobre isso, a, de alguma forma, balizar pensamento do ponto de vista não só de mercados específicos, né, de a venda, compra e venda de um produto, mas também até do ponto de vista de gestão de economias, né, de nações, economias nacionais. Qual seria a regra? Né? É o chamado laissez-faire, deixa acontecer, ou chamado a mão livre do mercado. Considerando, né, esse fenômeno observado no ponto de vista microeconômico, né, que esse entrechoque de oferta e demanda gerava um preço de equilíbrio, né, de forma tal a satisfazer tanto as famílias como as firmas, essa ideia também foi levada por os economistas, né, de alguma forma seguiram a linha do Smith também para economias nacionais, governos, tenta interferir o menor possível na economia, deixa acontecer, deixa que a mão livre do mercado vai criar uma situação tal que vai otimizar os resultados na própria economia. Esse próprio entrechoque de oferta e demanda vai fazer com que haja maximização da alocação dos recursos, até do ponto de vista nacional. Só que aconteceu um porém, né? E esse porém eu vou explicar para vocês, continuando o preenchimento dessa figura, que é o que nós chamamos de diagrama de fluxo circular da economia. Existe um mercado, pessoal, para fazer os produtos eu preciso de quê? De fatores de produção, né? Os produtos não surgem do nada, não caem do céu. Então, eu preciso ter também o que nós chamamos de fatores de produção. Tá certo? Isso também temos no mercado. Que fatores de produção seriam esses? Eu vou baixar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Que fatores de produção seriam esses? Quais são os fatores necessários para se fabricar um produto? Sei lá, um computador, uma camisa, um corte de cabelo, né? um carro, um tênis. O que precisaria, em termos de recursos, para poder produzir os produtos, né? e fornecer aos clientes. Então, são vários os fatores de produção, eu vou elencar alguns deles. Então, o primeiro de todos, que vem à mente, precisa de trabalho, né? Mão de obra, pessoas que de alguma forma, alguns produtos mais, outros menos, alguns tipos de negócios mais, outros menos, mas mão de obra é algo importante. Em alguns casos também temos terra, vou colocar TE. Precisamos muitas vezes de capital, entre outros aspectos, ou seja, são os fatores de produção para fazer com que os produtos sejam produzidos. Aí a pergunta que se faz é: quem demanda fatores de produção para fabricar os seus produtos? Quem demanda são as firmas. As firmas demandam fatores de produção. As firmas que precisam contratar mão de obra, precisam ter terra, né? Ter capital para poder investir nos negócios e realizar atividade empreendedora. E, por outro lado, quem são as pessoas que ofertam fatores de produção? Por exemplo, focando aqui no que está bem mais claro para a gente, fator trabalho. Né? São as famílias. Né? As pessoas ofertam, de alguma forma, o seu trabalho para que as firmas, digamos assim, possam produzir os seus produtos. Então, quem oferta trabalho são as famílias. O que eu estou mostrando para vocês, pessoal, até nos slides está bem mais graficamente, está melhor construído do ponto de vista estético, né?
isso com as notas explicativas, é o que nós chamamos de diagrama de fluxo circular da economia. De alguma forma, tenta estruturar a economia, principalmente do ponto de vista microeconômico, como um sistema de vasos comunicantes, em que há firmas ofertando produtos e famílias demandando produtos, e também famílias que ofertam fatores de produção, por exemplo, trabalho, e firmas que demandam fator de produção para fazer os produtos, isso aí numa lógica circular. Então, é aí que vem, né, isso tudo eu estou explicando por quê, para tentar mostrar para vocês que essa lógica do Adam Smith de dizer, deixa acontecer, mão livre do mercado, que as coisas tendem a chegar no equilíbrio e maximizar a alocação de recursos. O que aconteceu, pessoal? De certa forma, isso estava indo bem até ali o início do século passado, mais especificamente 1929. E aí eu vou explicar para vocês. Antes disso, de falar de 1929, guarda isso aí, eu estou só dando uma provocação para ir ativando o cérebro de vocês. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mercado de fatores de produção, certo? Então vamos aqui, vou construir um gráfico para vocês verem. Eu tenho um gráfico que a gente pode construir comparando o fator de produção trabalho, certo? Temos aqui um eixo. Aí. E pronto. E, por outro lado, segundo eixo, e eu vou já nominá-los para vocês. Estão indo aqui para a setinha. Então, eu tenho aqui a quantidade de trabalhadores, vou colocar aqui um N para não confundirem com a quantidade de produtos, e isso aqui no eixo X, agora no eixo Y, eu tenho os salários. Vou colocar aqui S de salários. E aí vem uma pergunta para vocês refletirem. Não precisa responder, porque são bem óbvias as respostas. Vocês, como trabalhadores, pessoas que estivessem dispostas a ofertar a sua força de trabalho, né, a sua mão de obra, o seu trabalho em si, vocês estariam mais propícios, mais propensos a trabalhar quando tivesse um salário maior ou menor? Em outras palavras, o número de pessoas dispostas a trabalhar seria maior ou menor quando tivesse maiores salários, né? E aí, quando está em atividade presencial, sempre eu pergunto, quem daqui, engenheiro recém-formado, trabalharia se a empresa ofertasse 30 mil reais de salário inicial? Aí todo mundo levanta. Aí eu continuo. 20 mil, quase todo mundo. 15 mil, já vi até um outro dizendo, não, né, 15 mil eu acho pouco para começar. A gente fica impressionado, mas beleza. 10 mil, aí vai baixando. 5 mil, 3 mil, 1.000, 500 reais, ninguém. Ou seja, quanto maior o salário, tá certo? Maior a quantidade de pessoas dispostas a trabalhar. Então, teríamos uma curva nesse sentido. Que é a curva justamente de oferta de mão de obra. Quanto maiores os salários, mais pessoas estariam dispostas a trabalhar. O N seria o número de trabalhadores disponíveis, né, a entrar no mercado de trabalho, né? Lembra que já ouviram falar do mercado de trabalho? Antes, na época do feudalismo, não existia um mercado de trabalho. As pessoas tinham funções definidas nos feudos e ali se fazia um acordo. Quando o advento do capitalismo, né, em algo bem importante, o mercado já existia há 5 mil anos, compra e venda de produtos. Mas o mercado de trabalho foi um advento do próprio capitalismo, né, que as pessoas ofertam o seu trabalho mediante condições, né, de remuneração, de condições de segurança e perspectiva de crescimento, etc. E outras pessoas, por exemplo, empresas demandantes, ofertam salários e demandam o trabalho das pessoas para produzir os seus produtos. Então, do lado das pessoas, né, dos trabalhadores, quanto maior o salário, maior seria a oferta de mão de obra. Agora vamos ver o outro lado. Quantas empresas estariam dispostas a pagar 30 mil reais para um estudante de engenharia recém-formado? Quase nenhuma ou pouquíssimas. 20 mil, opa, algumas. 15, algumas a mais. 10, já uma quantidade relevante. 5, muitas. 3 mil reais, várias, quase todas. 1.000 reais, todos gostariam de poder pagar 1.000 reais para ter um engenheiro recém-formado.
Ou seja, há uma relação aqui inversa. Quanto maior o salário, tá certo? Menor seria a demanda por profissionais, né, para realizar determinado trabalho. Seria a curva de demanda por trabalho. Então, qual era a lógica, pessoal? A hora que vem a reflexão. Na mesma lógica aqui do mercado, que eu mostrei para vocês, isso acontece em algumas situações específicas, né? A gente né, consegue verificar isso em feiras, né? Supermercados mesmo, alguns os preços vão variando, né, de acordo com a oferta de produtos, com a demanda de produtos. Porém, né, essa lógica em que se pensava que esse entrechoque entre oferta de mão de obra, né, e demanda por mão de obra, iria chegar num salário de equilíbrio, tá certo? Num salário de equilíbrio, e isso, de alguma forma, iria gerar uma quantidade tal de pessoas no mercado de trabalho que iria equilibrar a situação, né, mantendo as pessoas empregadas da melhor forma possível. Só que foi o que aconteceu, pessoal. Em 1929, essa lógica aqui caiu por terra, né? Foi colocada em xeque. Foi o que aconteceu? Em 1929, aconteceu, né, a grande crise na Bolsa de Nova York, que teve como grande consequência a alta explosiva do desemprego. E esse momento, pessoal, foi um momento de muita reflexão na humanidade, porque aqueles dogmas, aquela perspectiva de que esse pensamento microeconômico, que para alguns mercados funciona de fato, ele não seria totalmente aderente a situações relacionadas a nações, a economia de países. Então, como consequência, o desemprego. Então, aquela ideia de laissez-faire, deixa acontecer, de forma expandida, não só para mercados específicos, mas para economias nacionais como um todo, de alguma forma foi enfraquecido. E aí surgiu, né, um outro pensador que até hoje também tem relevância, que é, algum de vocês já devem ter ouvido falar, que é o John Maynard Keynes. E ele escreveu um livro em 1936, recente, né, menos de 100 anos. O nome do livro era Teoria Geral do Juro, Emprego e Moeda. E ele foi a pessoa, é considerado o pai da macroeconomia. Então, essa ideia de deixar livre os mercados era uma ideia da microeconomia. E o Keynes propôs o seguinte: olha, não podemos, governos, deixar totalmente livre, porque se deixar livre pode acontecer a macroeconomia. Pode acontecer o que aconteceu em 29, ou seja, né, os mercados não se equilibrarem e gerar um grande desemprego. E nenhuma nação quer desemprego. No caso lá dos Estados Unidos, chegou a 30% de desemprego. A gente está, para vocês, já trazendo aqui para uma realidade crítica do Brasil, momento agora, que é o pior momento da história brasileira em termos de desemprego, menos da história recente, a gente está abaixo dos 15% de desemprego. Então, vocês imaginem nos Estados Unidos chegar a 30% de desemprego. Então, foi algo bem relevante, trazendo aqui para o Brasil. Teve consequências também. Né? O Brasil, para quem estudou história, teve que queimar café para, de alguma forma, tentar ajustar os preços, porque tinha uma oferta de café, não tinha quem pudesse comprar, dado o desemprego, a queda de renda. Então, foi uma crise de repercussões globais. Então, o Keynes criou a macroeconomia com esse livro lançado, né, os trabalhos feitos dele enquanto profissional. E qual é a ideia central dele? Aí eu vou depois trabalhar com vocês as primeiras equações macroeconômicas. Ele falou o seguinte, ó, lá na lógica microeconômica, deixa a mão livre, né, e o governo não interfere. Mas ele fala o contrário disso. Ele fala o seguinte, governos, vocês têm que interferir na economia, sim. Principalmente em momentos de grande crise. E o que é que vocês têm que fazer, governo? Estou falando de forma simplificada. Vocês têm que intervir para, de alguma forma, manter aquecida a chama do emprego, né? Manter o emprego. E uma das formas de se fazer isso, por exemplo, é gastando. Então, olha o contrassenso, né? O chamado truque de Keynes. Quando
os países estão em momento de crise, o governo tem que estabelecer medidas anticíclicas, que muitas vezes envolve aumentar o gasto, para manter a atividade econômica aquecida até que os mercados possam se reequilibrar. Então, é uma visão, digamos assim, oposta à ideia de deixar a mão livre do mercado, o governo não intervindo, o Keynes propõe, e tem vários seguidores, né, e as crises econômicas, tanto a de 2008, né, e agora a crise de 2020, né, 21 por conta da Covid-19, mostram que os vários países do mundo, de alguma forma, os governos intervêm na economia para tentar manter a atividade econômica aquecida. Quando a gente foi estudar isso, a referência que a gente tinha era 1929, né? E hoje, desde 2008, desde 2009, a gente conseguiu usar a referência de 2008, e agora vocês estão vivenciando exatamente mais um momento de grande crise econômica da história da humanidade, e vocês conseguem facilmente ver como os governos têm trabalhado medidas anticíclicas. Eu posso dar alguns exemplos. Brasil, né? O auxílio para pessoas que têm baixa renda, isso é uma forma de manter a atividade econômica ativada minimamente. Estados Unidos, também, cheques para as pessoas, de alguma forma imprimindo moeda para irrigar o sistema econômico. União Europeia, da mesma forma. Ou seja, praticamente todos os países, né, os governos intervindo na economia para manter a atividade econômica. Na década de 30, né, do século passado, não aconteceu isso. E aí a consequência foi ter um desemprego muito elevado. Né? Por exemplo, a crise de 2008, que foi uma grande, né, de proporções internacionais até maiores, dada a integração dos países do mundo, em termos de desemprego, não chegou a 15% nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou a 12%, 13%, e essa de agora também, né, não passou de 15% lá nos Estados Unidos, e no Brasil está chegando no nível máximo de quase 15%, eu tenho as séries para mostrar para vocês. Mas, de fato, os governos interviram na economia nesses momentos de crise. Né? A gente for olhar aí na história da recente, de 1929 a 2008, né? Toda essa distância que teve, e a distância pequena entre 2008 e 2020. Né? Então, foram duas crises enormes, né? em pouco mais de 10 anos. Então, é o momento que a gente está vivenciando agora, vai ficar bem mais, ou menos difícil de explicar para vocês, que vocês estão vivenciando, vendo no noticiário no dia a dia. Certo? Então, pessoal, vamos então entender essa lógica do Keynes. Falando um pouquinho mais de macroeconomia e fazendo esse relacionamento com a economia de empresas e microeconomia que a gente estava buscando desde o início. Como é que é esse truque de Keynes? Como é que, de alguma forma, matematicamente, ele estruturou essa lógica? Então, para falar sobre isso, eu vou... Deixa eu ver aqui algum local em branco. Eu vou... Tem que apagar algumas coisas aqui. Eu vou apagar aqui em cima. Certo? E... aqui. Para vocês verem qual é a lógica do Keynes. Então, vamos aqui. Deixa eu só separar aqui para não ficar muito desorganizado. Pronto. Então, o que é que eu tenho, pessoal? Vocês já ouviram falar do tal do PIB. PIB é uma forma de mensurar a riqueza de uma região, de um país, em determinado período de tempo, né? Ao trimestre, ao mês, ao ano. E o PIB, pessoal, ele pode ser calculado, expresso de 3 formas. Eu vou mostrar para vocês. São 3 formas de calcular o PIB. Nós podemos calcular o PIB pela ótica do que nós chamamos de ótica da produção. Então, por exemplo, se é agropecuária, se é indústria, se é serviços, é o que entra aqui na ótica da produção. Eu tenho um PIB calculado também na lógica da renda. Se é, por exemplo, salários ou lucros, no caso de empresa. E eu tenho também o PIB calculado na ótica da despesa. Então, se o que eu tenho de despesa numa nação, se é consumo, né, roupa, comida, viagem, ou se é investimento.
construir pontes, estradas, né, montar novas empresas. Então, são 3 formas de ver a mesma coisa, e essas contas são equivalentes. São 3 formas de ver quanto se gerou de riqueza em determinado período, é o produto interno bruto. E aqui só para destacar para vocês, né, essas 3 formas de apresentar o PIB, eu vou detalhar para vocês, colocar aqui as variáveis, né, que compõem cada ótica, cada perspectiva do PIB. Então, a ótica da produção, que seria tudo que é produzido em termos de agropecuária, setor primário, indústria, setor secundário, e o setor terciário, que seria o serviço, né, que entra no comércio também. Na ótica da renda, as pessoas podem ser remuneradas, né, quando ela oferta seu trabalho, por exemplo, salários. E um empresário, quando oferta sua capacidade empreendedora, né, vende os seus produtos, depois de determinado período, ele tem lucros. Eu coloquei W aqui, pessoal, porque é o termo em inglês, é wages, né, de salários. Eu vou voltar aqui para o salário, tá certo? Vou até colocar SA de salários, para vocês não... Mas o W é de wages, de salários. Vou colocar aqui salários, tá bom? E temos os lucros, tá bom? Quem vende o seu trabalho recebe salários, e quem vende os produtos na forma de empresas, né, recebe lucros, né, ao final de um período. E na ótica da despesa, né, as pessoas, nós podemos ter 2 tipos de despesa, que é o que nós chamamos de consumo. Então, preciso comer, preciso me transportar, preciso me vestir, né, pagar energia. Então, ou seja, é o consumo ou investimento. O que sobrar, se sobrar, que né, a minoria das pessoas que tem uma sobra, depois do seu consumo mensal, ela pode investir, tá certo? Isso aqui, pessoal, é na lógica da iniciativa privada, né? Do ponto de vista público, onde é que entraria a renda do ponto de vista público? Vou até colocar em outra cor aqui. Do ponto de vista público, pode ser o quê? Com a ótica da renda de um governo? Seria os seus tributos cobrados, tá? E na ótica da despesa, aqui seria o gasto público, né? O gasto público, que de certa forma representa o que o governo gasta, né? Pode ser consumindo ou investindo. Então, o que está aqui em verde mais escuro seria a lógica privada, e aqui o mais clarinho, a ótica pública, tá bom? Então, eu vou tentar explicar para vocês as equações do Keynes. Inclusive, está explicado também no material que eu passei para vocês, tem vídeos também apresentados para vocês verificarem isso. Então, eu vou continuar aqui as explicações. Então, vamos lá. Lembrando que essas contas aqui, né, a expressão do PIB, na ótica da produção, da renda, da despesa, elas são equivalentes, certo? São 3 formas diferentes de ver a mesma coisa. Quanto se gerou de riqueza em um ano, em um período, por exemplo. Então, vamos aqui, pessoal. Eu vou olhar só essa lógica, primeiramente aqui, essa lógica privada, tá bom? Estou aqui com vocês. Como é que eu posso dizer? Então, eu vou olhar essa lógica aqui de consumo e investimento. E até interessante, né, deixar isso aqui registrado, para não ficar vídeos muito longos, eu vou até fazer um intervalo aqui, vou até parar a gravação, para a gente particionar esse tópico 2 em vários vídeos, certo? Então, a gente vai parar por aqui este vídeo, apresentando as várias formas de expressar o PIB, e vamos agora avançar no próximo vídeo, discutindo as primeiras equações macroeconômicas, certo? Então, eu vou voltar aqui para o meu slide e vou parar a gravação.